Ele sabe que toda hora nós temos uma competição, a cada 3 dias é uma decisão para a gente. Por isso que a gente tem essa qualidade. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, galera. Vocês veem aí a diferença realmente quando o Renato Gaúcho fala, ele fala mesmo, os jogadores escutam e a gente está indo bem nesses campeonatos. Queria trazer esse trechinho, essa curiosidade aí após a última partida do Flamengo, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Flamengo Sport. Qual a escalação que vai para o campo? O Flamengo realmente está com a faca nos dentes porque o Atlético Mineiro ganhou mais uma, então a gente não pode descolar deles. Vamos falar também, galera, sobre o novo gramado do Maracanã que está sendo trocado lá, reformulado, estão nivelando, está tudo ficando bonito lá no Maraca. Vamos falar sobre os casos de Covid no time do Flamengo, o Tanuri, na verdade, que vai atualizar esses casos para vocês, tá? Bruno Viana foi falso positivo, Gustavo Henrique está em isolamento, e o restante a gente atualiza para vocês conforme vai andando o vídeo. E o Lianco é um jogador que muito dificilmente vai vir para o time do Flamengo, mas ainda tem uma esperança ali, o pai dele falou positivamente em relação a um acordo com o time do Flamengo. Essas e outras vocês vão encontrar agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação rubro-negra, hoje às 4 horas da tarde, daqui a pouco, Flamengo versus Sport, partida essa que vai ser jogada no estádio Raulino de Oliveira, que eu já posso adiantar para vocês que o gramado está muito ruim, tá? O Flamengo não vai ter vários jogadores, alguns por suspensão, outros por contusão e outros por Covid, como é o caso também do Thiago Maia. Um caso de Covid, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, explicações do Tanuri, era do Bruno Viana, mas viu-se ali que foi um falso positivo, então ele vai a campo e o Flamengo deve entrar com a seguinte escalação, lembrando que o Flamengo está aí com 24 pontos e a gente vai pegar o Sport que está na 16ª colocação, com em torno aí de 14 ou 15 pontos que eles estão. Vamos lá para a seguinte escalação. Diego Alves no gol, lateral direito, Isla, lateral esquerdo, Felipe Luiz. Na zaga, como a gente não vai ter a presença do Gustavo Henrique, que apresentou também um quadro de virose, a gente vai ter ela feita por Bruno Viana, né, que conforme eu falei agora há pouco foi um falso positivo, e também do Léo Pereira. Um pouco mais à frente ali, o Ilharão, como o Diego está suspenso, o João Gomes vai completar esse meio de campo. Um pouco mais à frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique no ataque, o Pedro, porque o Gabigol foi expulso, chutou a bola, aplaudiu o árbitro na última partida, então ele tomou o vermelho e não vai jogar contra o time do Sport. Eu acredito que vai ser uma partida que dê para o Flamengo ganhar sem salto alto, com humildade, dá para o Flamengo ganhar do Sport. E o Flamengo, eu acredito que o Flamengo vai fazer em torno de uns 3-1, é o meu palpite, quero saber o palpite de vocês também. Coloquem aqui nos comentários, mas a verdade é que o Sport vai vir bastante retrancado, aguardando aquela bola marota, aquele contra-ataque, aquela oportunidade de ter os atacantes dele de frente com nossos zagueiros. Então, para isso, a gente, quando perder a bola, tem que fazer a marcação alta para não dar brecha aí para os nossos zagueiros ficarem mano a mano com os atacantes dos caras. Valeu? Galera, Hernani provocou antes do jogo, disse sobre 87. É lógico, ele está lá no Sport, ele vai puxar a sardinha para o clube que recebe o salário. Mas a verdade é o seguinte, dá para usar isso no vestiário também para motivar os nossos atletas. Precisamos dessa vitória porque o Atlético Mineiro já está com 37 pontos, mas a gente tem 3 jogos a menos. Caso a gente consiga vencer esses 3 jogos, a gente ficaria a apenas 4 pontos do Atlético Mineiro. Então não podemos desgarrar, temos que vencer essa partida. Não esqueça, coloque aqui nos comentários o seu palpite. E nação rubro-negra, surgiu esses dias aí o nome do Lianco, que é um jogador que é lá da Torino, foi revelado pelo São Paulo, um bom zagueiro, e o Jorge Nicola entrevistou o pai dele, que rasgou elogios ao time do Flamengo, mas tem uma situação, galera, ele é muito difícil vir porque o Torino quer vender o jogador, não quer emprestar, e o Flamengo não tem dinheiro para comprar nenhum tipo de jogador, é somente oportunidade de negócio, né, oportunidade de mercado, como diz o Marcos Braz, que o Flamengo só pagaria aí o salário do jogador.
e o Torino quer a venda. E o Betis está querendo comprar ele e não nega aí, segundo o coluna do Flamengo, desembolsar esse valor. Então vai ficar muito difícil, só mesmo se ninguém quiser que ele vai vir para o time do Flamengo, mas, conforme eu já disse, o pai dele rasgou elogios, disse que é um clube muito grande, que se espelha também no que aconteceu com o Gerson, no que aconteceu com o Pedro, no que aconteceu com o Gabigol. Então eles querem muito vir, mas é aquela situação, o passe é da Torino, então se a Torino quiser vender, ele vai vender para algum clube. Conforme eu falei, somente se ninguém quiser comprar ele, aí ele poderia vir para o time do Flamengo. O passe dele está fixado em torno de 11 milhões de euros. O Flamengo não tem esse valor para pagar. Então, se o Betis chegar com esse valor, vai levar. Caso o Betis desista aí da contratação, aí sim as portas podem ficar abertas para o time do Flamengo. Ele viria por empréstimo de 1 ano, e aí, se o Flamengo quisesse comprar ele, teria que desembolsar essa bagatela de 11 milhões de euros. Agora vamos falar uma curtinha aqui sobre o gramado do Maracanã e depois atualizar vocês. Na verdade, o Dr. Tanuri que vai atualizar vocês sobre os casos de Covid no time do Flamengo. Conforme eu já falei no começo do vídeo, Bruno Viana foi um falso positivo, Gustavo Henrique está em observação e René foi realmente testado pela segunda vez com a Covid. Agora também o Thiago Maia, mas o Tanuri só fala desses 3 jogadores. Do Thiago Maia ele não fala. Vou deixar o áudio para vocês, mas antes disso, queria falar sobre o gramado do Maracanã, que está sendo trocado. O Maracanã divulgou aí que a troca está sendo feita legal lá no gramado, está sendo reformulado, está sendo recapeado ali, colocado na altura certinha, nivelado. Então, o gramado em breve do Maracanã vai estar em condições para a gente poder botar o nosso futebol a campo. Conforme eu já disse, o estádio hoje do Raulino de Oliveira está em péssimas condições. E aí o gramado do Maracanã está sendo aí, tomando aquela manutenção que tem que ser feita. E em relação aos casos de Covid, eu vou deixar para vocês o áudio do Tanuri e depois vou encerrar o vídeo. Então, galera, fiquem com Deus, ouçam aí o áudio do Tanuri e aí vocês tomem as suas conclusões, vocês vão entender o que está acontecendo em relação a esses casos de Covid no time do Flamengo. É isso, galera. Fiquem com Deus, vou deixar aí o áudio do Dr. Tanuri. Até a próxima e fui! Sempre que surge um possível novo caso de Covid, qualquer atleta com qualquer sintoma, a primeira coisa que a gente faz é sempre isolar ele, afastar do grupo, testar todos os familiares, todas as pessoas que convivem com esse atleta, para a gente confirmar ou não o caso e avaliar também todas as hipóteses de onde pode ter acontecido essa contaminação. Da mesma forma que qualquer atleta que porventura tenha um teste positivo, mesmo que já tenha uma sorologia positiva, mesmo que já tenha tido a Covid em algum outro momento anteriormente, ele é afastado, separado do grupo, retestado também com todos os seus familiares da mesma maneira. E assim que a gente tem atuado desde o início, para que a gente possa estar entendendo o que acontece com os nossos atletas. Quando um atleta é testado, retestado, testado novamente, nós usamos pelo menos 3 testes para que a gente tenha uma definição de um positivo ou de um negativo, para que nunca esteja na dúvida com um resultado ou outro. Quando é confirmado esse positivo, depois desses 3 testes realizados, esse atleta cumpre obrigatoriamente um período de 10 dias de quarentena, de isolamento, até o retorno das suas atividades, que é o que está acontecendo com o René. Se por um acaso nesses testes seriados que nós fazemos para confirmação venham os resultados negativos, ou seja, demonstra que ele não tem a presença do vírus, que ele não tem perigo de contaminação, então, em função disso, ele não tem a necessidade de ficar 10 dias isolado, mesmo que tenha dado um resultado positivo, porque depois, com os exames seriados, comprovadamente fica caracterizado que foi um falso positivo. E como ele tem o PCR negativo,
Isso nos dá a certeza que nesse momento ele é um não transmissor, ele não tem a presença do vírus, então ele estaria apto ao retorno das atividades normalmente. O atleta Bruno Viana é um atleta que, nas nossas testagens de rotina, ele teve um teste positivo. Apesar de ser um atleta que já havia sido contaminado anteriormente em Portugal, ele já apresentava sorologia, o IgG positivo, o que caracteriza realmente essa infecção. E aí ele fez o mesmo protocolo que nós fazemos com todos os outros, para a gente usar isso como contraprova e confirmar. E ele foi isolado, foi para casa, foi retestado, todos os familiares retestados e deram negativo. Novamente, após 2 dias foram retestados todos os familiares e o atleta com um novo negativo. E após 2 dias, para que a gente exclua qualquer possibilidade desse positivo e de alguém familiar estar numa janela imunológica, foram testados novamente, com todos negativos, assintomáticos, com sorologia positiva, o que nos faz ter a certeza do caso dele, como já tivemos alguns outros, que não é incomum, de um falso positivo. Por isso, ele retornou aos treinamentos e está liberado para trabalhar com o grupo normalmente. O atleta René passou pelo mesmo procedimento, porém foi confirmado o positivo. Foi o primeiro caso de um atleta que teve uma reinfecção aqui no clube do Flamengo, comprovadamente, e está cumprindo a quarentena, o período de 10 dias, mesmo estando assintomático nesse momento, bem, com a data de retorno prevista, que é quando acaba esse período de quarentena de 10 dias obrigatória por nós, na próxima segunda-feira, dia 16/8. O atleta Gustavo Henrique se apresentou hoje com alguns sinais de virose e, como nós tínhamos explicado aqui anteriormente, a qualquer sinal ou sintoma, o jogador primeiramente é isolado, afastado do grupo e após isso ser testado ele e toda a família e a gente investigar se realmente existe algum caso de Covid ou simplesmente são sintomas de virose ou gripais, que a gente também está no momento de aumento desses casos. Então ele foi afastado, foi isolado, ele vai ser testado, não só ele como toda a família e todos os contactantes, e assim que tiver o resultado, a gente divide com vocês.